Aqui na nossa lateral do carburador, do lado esquerdo, nós temos um parafuso fenda, e vocês percebem que ele tem uma mola. Esse parafuso, vocês percebem que ele é uma forma de uma agulha, ele tem uma forma cônica. Esse é o que nós chamamos de parafuso da mistura, regulador da mistura. Como funciona o regulador da mistura? O combustível, ele chega através do poço principal e ele é injetado através da borboleta, através do sistema de aceleração. Esse parafuso em formato de agulha, esse parafuso cônico, ele é o que determina o quanto de combustível vai estar alimentando a passagem, o duto principal do combustível, para chegar a uma mistura mais homogênea aqui na borboleta. Então, como funciona esse parafuso? Ele vai encaixado aqui na base da borboleta. Você aperta ele no sentido horário. Você imagina um relógio, sentido anti-horário, que é contra o relógio, você está afrouxando, você está aumentando a passagem de combustível. E no sentido horário, que é o sentido do relógio, você está restringindo a passagem de combustível. Então, cada vez que você gira o parafuso sentido horário, você está diminuindo a quantidade de combustível e diminuindo o vácuo que está sendo formado aqui na base da borboleta. E quando você abre o parafuso no sentido anti-horário, você está enriquecendo a mistura, você está liberando maior passagem de combustível. É assim que funciona. E aqui na frente do carburador, olhando ele de frente, você tem um outro parafuso, também com uma mola. Esse parafuso ele é responsável pela abertura da borboleta. Aqui nós temos a borboleta de aceleração. Esse parafusinho aqui na frente do carburador, ele determina o quanto você vai abrir ou fechar a borboleta de aceleração. Isso nós vamos mostrar para vocês durante a regulagem da marcha lenta e a regulagem da mistura do carburador, com o carburador montado no carro. Então, basicamente, esse é o funcionamento do Solex H30, mais comumente usado em Fuscas, Brasílias e Kombis. Então agora nós vamos terminar de desmontar, nós vamos fazer uma limpeza rápida nele, tá? E nós vamos mostrar os componentes do kit de reparo. Bom, galera, muitos de vocês se perguntam o que é um kit reparo de carburador. Alguns mecânicos às vezes pedem para vocês, precisa trocar o kit reparo do carburador. Nós vamos apresentar aqui para vocês um kit reparo do H30, né, o carburador que nós estamos demonstrando aqui. No que consiste um kit de reparo? Nós temos aqui um diafragma, que é a nossa válvula de aceleração, né? Nós temos a molinha, que é aquela molinha que nós desmontamos, né, da borboleta do acelerador. Temos uma outra mola, que é a mola da bomba de injeção, que ela vai apoiada sobre esse diafragmazinho aqui. Nós temos uma outra boia, uma boia de nível, né? Temos uma agulha, que é a mesma agulha que nós temos aqui na tampa do carburador. É a agulha regula a entrada de combustível na tampa. Temos um injetor, que é a nossa bengalinha, né? Vem uma bengalinha nova. E nós temos algumas juntas aqui. Temos aqui duas arruelas de metal. Essa arruela douradinha é a arruela que vai aqui na agulha do carburador, tá? Nós temos uma segunda arruela, caso seja necessário fazer uma regulagem de altura. E nós temos uma arruelinha de papelão. É uma espécie de um papel especial que ele absorve líquido. Para que essa arruelinha de papel? Essa arruelinha de papel, ela vai montada no porta-giclê. Vocês têm aquele porta-giclê que nós mostramos anteriormente, onde ele comporta o giclê principal de combustível. Essa arruelinha de papelão, ela vai aqui na base do parafuso para poder vedar e você não ter um vazamento de combustível. Então a gente usa essa arruelinha de papelão,
Ela vai montada aqui nessa base. E nós temos mais duas juntas aqui, de papel. Essa junta aqui é a junta da tampa, que é igual a essa daqui que está na minha mão. E nós temos uma junta que é a junta da base do carburador. Essa junta ela vai aqui no pezinho da borboleta. Então toda vez que você comprar um reparo de carburador, o ideal é que se troque essa junta aqui para você garantir a máxima vedação do pezinho do carburador no coletor de admissão. Bom, nós vamos iniciar aqui uma limpeza rápida desse carburador, apenas para vocês terem mais ou menos uma noção de como você pode fazer isso na sua casa. Aqui nós temos dois componentes. Aqui nós temos o componente chamado Caro 80, que é um descarbonizante em spray. É muito utilizado em carburadores e bicos injetores, tá? Você encontra em autopeças, em lojas de produtos de limpeza para automóvel. Custa bem baratinho. Você tem um lubrificante, um desengripante, caso seja necessário soltar alguma porca, algum parafuso que esteja um pouco mais persistente. E para fazer a limpeza do corpo do carburador, tirar qualquer tipo de sujidade, nós podemos utilizar a boa e velha gasolina, tá? Ou um outro tipo de solvente que vocês tiverem em mãos. Evitem utilizar solventes muito gordurosos, como óleo diesel, querosene ou algo do tipo. Procurem sempre utilizar solventes mais secos, gasolina, thinner, ou algum tipo de descarbonizante como esse aqui. Então, como esse carburador ele não apresenta muita sujeira, nós vamos apenas pincelar um pouco de gasolina nele, tá? A gente joga um pouco de gasolina nele aqui. Com um pincelzinho mesmo, você só vai fazer uma limpeza superficial do corpo do carburador, tá? É uma limpeza rápida, você não precisa fazer muito detalhado. Logicamente, se o carburador estiver muito sujo, tiver muito resíduo, você pode iniciar a limpeza com o Caro 80. O Caro 80 ele dissolve carbonizações, dissolve sujeiras mais resistentes. No caso aqui, nós estamos com o carburador já praticamente limpo, então nós só vamos pincelar aqui uma gasolina nele, só para poder dar um aspecto mais limpo nele e remover qualquer sujeirinha que possa ter aqui no momento da montagem. Então não precisa ser muito detalhado. Vocês podem ver que o carburador está bem limpo, ele não apresenta nenhum tipo de corrosão, nem nenhum tipo de carbonização. Nós podemos aplicar o Caro 80 aqui, ó, nos dutos, ó. Duto principal aqui do injetor, aqui no duto da marcha lenta, ó. E aqui na base da borboleta, ó. Prontinho. Feito isso, vocês podem secar com um paninho, uma estopa, de preferência um pano que não solte pelo, um paninho de algodão ou um retalhozinho de pano qualquer, de malha. A gente seca o excesso aqui. E vamos partir para a montagem. O processo de montagem é bem simples, tá, gente? Basicamente é o processo inverso que nós fizemos no começo do vídeo. Como é que nós podemos iniciar a montagem do carburador? A gente pode montar pelas partes mais fáceis. Nós podemos recolocar os giclês na posição, tá? Aqui nós temos o giclê de ar.
Ele vai atarrachado aqui no topo do carburador. Não precisa apertar muito, tá, gente? É só encostar, que ele não sai do lugar. Se você apertar demais, corre o risco de você estragar ele na hora de remover. E você pode, inclusive, até quebrá-lo. Então, o ideal é que você não aperte muito. Nós recolocamos o giclê principal aqui na posição dele, já com a junta nova, tá? Para garantir uma vedação legal. Mesma coisa, tá, gente? Não precisa apertar muito. Basta você encostar, que a própria arruela de papel ela vai fazer o papel, vai cumprir a função dela aqui, que é vedar a saída da gasolina aqui, ok? Então, próximo passo, nós podemos colocar a válvula injetora, aqui o nosso diafragma. Como é que funciona a montagem do diafragma? Dica para vocês, vocês podem montar primeiro o diafragma na tampa, tá? E vocês podem encaixar pelo menos uns 2 parafusos para manter a peça no lugar. Depois nós vamos colocar a molinha vai apoiada aqui no corpo do carburador. E com isso nós encaixamos ele na posição. Ele já está montado aqui na posição, encaixado. Basta encostar os 2 parafusos aqui, inicialmente. Não precisa apertar, tá, gente? Eles não precisam apertar com força. É só encostar o parafuso. Pronto, ele já não sai mais do lugar. Aí agora a gente coloca os outros 2 parafusos faltantes. Prontinho, galera. A peça já está encaixada. Como é que a gente faz o aperto dessa tampa? Não precisa botar excesso de aperto aqui. A gente faz o aperto dela em cruz. Então a gente escolhe um parafuso, começa por ele, você encosta ele, dá um toquezinho nele e aperta no sentido de uma cruz. Agora a gente vem para esse aqui de baixo, mesma coisa, não precisa excesso de força. Depois esse daqui. E por último, essezinho que fica escondido aqui, ó, no fundo. Pronto. A tampa está apertada e o diafragma está operante já. Agora nós vamos fazer a montagem do injetor. O injetor não tem mistério, gente. Ele entra nesse furinho aqui. E ele é encaixado na pressão, tá? Ele encaixa assim, na pressão. Ele tem que ficar virado, gente, na direção da fresta da borboleta. Vocês percebem que eu estou abrindo a borboleta ao máximo aqui? O biquinho do injetor, ele tem que passar entre a borboleta e a parede do carburador. Ele passa naquela fresta ali, entre a borboleta e o corpo do carburador. Ele tem que ficar retinho aqui, virado para a borboleta. Tá, gente? Agora nós vamos colocar a boia na posição. A boia ela vem com um pininho, tá, gente? Que é uma gangorrinha que ela fica apoiada aqui. Um outro detalhe, gente. A maioria das boias, quando você compra um kit de reparo, ela não vem numa regulagem ideal, digamos assim. Qual é a regulagem ideal no caso do Solex H30? A distância entre a base da boia
e o topo, onde fecha a agulha de entrada de combustível, ela tem que ter em torno de 37 milímetros. Essa distância entre os meus dois dedos aqui, ó, essa distância aqui, ela tem que ter em torno de 37 milímetros, tá? Então, você pode medir com uma régua, uma reguinha daqui da base até o topo aqui, ou se você tiver um paquímetro ou algum instrumento de medição mais preciso, é só você encostar ele aqui nessa parte de cima onde está meu dedo, tá? E a base do flutuante de plástico aqui, ele tem que ter em torno de 37 milímetros. Essa é a regulagem considerada ideal para esse tipo de carburador, tá? Então aqui já está mais ou menos na posição correta. Nós vamos encaixá-la simplesmente aqui nessa cavidade, ó. Tem uma cavidadezinha aqui no próprio corpo do carburador e vocês percebem que ela é móvel aqui, ó. Toda vez que o nível do combustível desse reservatório ele sobe, essa boia ela sobe junto, ela flutua no combustível aqui e ela fecha a passagem que existe nessa tampa, que é essa válvula aqui que eu estou apontando com o meu dedo. Agora nós vamos trocar essa válvula aqui, tá? A mesma chave 14, ó. Ela é rosqueada aqui, ela tem uma arruela. A gente coloca a agulha nova do kit. Apenas uma arruela na base dela, tá, gente? Já garante um nível de combustível ideal. Mesma coisa aqui, não precisa excesso de aperto, tá, gente? Só encostou um pouquinho mais, fez uma pressãozinha, tá pronto. A válvula já está montada. Agora nós vamos pegar aqui a juntinha de papel, tá? A juntinha do corpo do carburador. Como é que ela funciona? Ela tem todos os recortes já prontos, com os furos. Basta você posicionar ele no local certo aqui. Existe uma abertura por onde a agulha vai ficar alojada. Se lembram do bracinho do afogador, gente? Então, muito simples. Agora, para você montar ele na posição aqui, ele tem uma posição de encaixar. Ele é bem chatinho de encaixar, tá, gente? Mas depois que você encaixa na posição, ele só tem uma forma de fechar. Basicamente o carburador já está montado, tá, gente? Agora é só você colocar os 5 parafusos da tampa. Não tem mistério, só colocar os 5 parafusos. Não é necessário excesso de aperto também, tá, gente? Então basta só encostar os parafusos.
Ok. Feito isso, gente, vocês encostaram os cinco parafusos, comecem sempre pelo parafuso que está isolado aqui, que é esse da frente. Você só encosta ele e aperta um pouquinho, e os 4 demais você aperta em cruz, da mesma forma que eu ensinei vocês como se aperta a tampa do injetor. Então você pode começar por esse aqui, aperta um pouquinho, vem para esse outro aqui, aperta um pouco sem excesso, depois esse daqui e finalmente o 4º parafuso central aqui. Pronto, galera. O carburador está montado. Está montadinho. Agora, para finalizar, nós vamos colocar a molinha nova aqui, molinha da aceleração. Prontinho, galera, carburador montado. E, por fim, o parafuso da marcha lenta, tá? Nesse caso aqui, eles usam uma eletromagnética, mas existem giclês mecânicos também. No caso, se for um giclê mecânico, é uma chavinha 8 mm, você rosqueia ele aqui e aperta. E tá montadinho o carburador, galera. Basicamente é isso, é uma construção bem simples, tá? Um carburador bem fácil de fazer manutenção. Bem fácil de acessar. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3,